Nossa aula 1 é uma aula sobre o átomo. Nessa aula, nós vamos trabalhar conceitos fundamentais que são essenciais para o entendimento da química. Vamos começar falando sobre a constituição do átomo. O átomo ele é constituído por duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é essa região central e a eletrosfera a região que fica em volta do núcleo. Dentro do núcleo, nós temos partículas de carga positiva, que são os prótons, e partículas que não têm carga, que são os nêutrons. E na eletrosfera, nós temos as partículas negativas, que são os elétrons. Então, recapitulando, o núcleo é a região central, que tem os prótons, partículas de carga positiva, e os nêutrons, partículas sem carga. A eletrosfera é a região que fica em volta do núcleo, que contém elétrons, partículas de carga negativa. E um átomo que é neutro, ele tem sempre o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas, ou seja, o número de prótons num átomo neutro é sempre igual ao número de elétrons. Então, se eu sei o número de prótons de um átomo neutro, o número de elétrons é exatamente igual, tá? E quando o átomo ele tem carga, significa que ele é um íon. E esse íon, ele vem de um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Então, o que é o íon? Um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Sempre elétrons, tá, gente? Nunca prótons. E esse íon, ele vai ter, então, um número de prótons que é diferente do número de elétrons. Daí é que surge a carga dele, né? E esse íon, ele pode ter carga positiva, ele vai se chamar cátion, ou carga negativa, aí ele se chama ânion. O cátion, ele é um átomo que perdeu elétrons. E o ânion, ele é um átomo que ganhou elétrons. Então, cátion, ele tem sempre carga positiva e ele perdeu elétron. Ânion tem sempre carga negativa e ganhou elétron. E quando nós trabalhamos com o átomo, é importante trabalharmos também com os números químicos. Nós temos o número atômico, que é representado pela letra Z maiúscula. Esse número sempre me conta quantos prótons tem no núcleo do átomo. E esse número é como se fosse a identidade do meu átomo, tá? Então, se eu vir e falo assim, número atômico 11, eu sei que eles estão falando do sódio, porque somente átomos de sódio têm número atômico 11. Número atômico 20. Eu sei que eles estão se referindo ao cálcio. Somente o cálcio tem número atômico 20. Então, o número atômico é como se fosse a identidade do átomo e sempre vai me contar o número de prótons que tem no núcleo do átomo. Já o número de massa, que é representado pela letra A maiúscula, me dá a soma dos prótons e nêutrons que tem no núcleo do átomo. Daí surge essa formulazinha, que é igual a igual a Z mais N, né? Então, massa é igual a Z, que é o número de prótons, mais número atômico, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. A partir dessa fórmula sai essa daqui, ó. Número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. A gente vai trabalhar muito com essa daqui, porque é com essa que a gente consegue determinar quantos nêutrons tem um átomo, tá? Então é só pegar o número de massa dele menos o número atômico. E o que é o elemento químico, né? Que a gente fala tanto em átomo, elemento químico. O elemento químico, ele é um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, a mesma identidade. Então, todos os átomos com a mesma identidade, com o mesmo número atômico, compõem um elemento químico. Então, o que é o átomo de sódio? É uma unidade daquela ali, é um átomo do sódio. O que é o elemento químico sódio? São vários átomos de sódio, tá? E para representar o elemento químico, a gente pode usar essa notação aqui, ó. A gente usa o símbolo, que vai ser a inicial ou as iniciais do nome do elemento em latim. A gente usa a massa, geralmente em cima, e o número atômico, geralmente embaixo. E pode colocar assim, ó, na diagonal, tá? Ó, o normal é isso, vir a massa em cima e o número atômico embaixo. Mas, para não correr risco, porque de vez em quando pode aparecer o contrário, guardem que a massa é sempre o número maior,
tá? A massa é sempre um número maior. E quando for íon, vocês vão fazer a representação da carga. Aí tem que ter a carga do lado direito. Positiva, negativa, né? Positiva quando ele for cátion, negativa quando ele for ânion. Então é assim que a gente vai representar o nosso átomo e, consequentemente, elemento químico. Íons, né? Então, para treinar, temos aqui algumas espécies e nós vamos determinar o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons dessas espécies, tá? Então, ó, começando com essa aqui, do Na, o sódio. Primeiramente, ó, esse número 23 aqui é a massa e o 11 é o número atômico. Então, quantos prótons tem o sódio? Ele tem 11 prótons. Por quê? Porque o número atômico é 11. Quantos elétrons ele tem? 11 elétrons. Por quê? Se ele é um átomo neutro, né, não tem carga nenhuma nele, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Quantos nêutrons? Ele tem 12. Por que 12 nêutrons? Porque nêutrons eu descubro fazendo o número de massa menos o número atômico. Então, se eu fizer 23 menos 11, eu vou achar 12. Agora, ó, o cálcio, 40 número de massa, 20 número atômico. Quantos prótons tem o cálcio? 20 prótons, porque é o número atômico. Quantos elétrons? 20 elétrons, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons para um átomo neutro. Quantos nêutrons? 20. Por quê? 40 menos 20 vai dar 20 nêutrons, né? Agora, olha a espécie S2-. O 32 é o número de massa, o 16, número atômico. Então, quantos prótons tem essa espécie? Tem 16, porque o número atômico é 16, né? Agora, quantos elétrons? Ó, detalhe, tem carga. Se tem carga, é íon. Carga negativa é ânion. Então, ele ganhou o elétron, ganhou 2. Então, no lugar de ter 16 elétrons, né, como o número de prótons, vai ter 18, vai ter 18 elétrons. Por quê? Ganhou 2, era para ter 16, como ganhou 2 elétrons, tem 18. E quantos nêutrons? 16 nêutrons, porque nêutron é só pegar o número de massa menos o número atômico, né? Vamos agora aqui no K+. O 39 é o número de massa, o 19 é o número atômico. Então, quantos prótons tem o K+? Ele tem 19 prótons, que é o número atômico. Quantos elétrons? Olha o que acontece. Tem carga. Se tem carga, é um íon. Carga positiva é um cátion. Cátion perdeu elétron. No caso aqui, perdeu um elétron. Então, quantos elétrons ele vai ter? 18. Era para ter 19, mas como perdeu um, tem 18. E quantos nêutrons ele tem? Tem 20. Como que eu acho o número de nêutrons? Número de massa menos o número atômico. Outra coisa aqui, ó. O componente da casca do ovo é o carbonato de cálcio, cuja fórmula é o CaCO3. Nesse composto, o cálcio está na forma de íon cálcio 2+. Sendo assim, determine o número de prótons, de nêutrons e de elétrons do cálcio 2+. E aí deu o número de massa e o número atômico, né? Então, ó, o 40, número de massa. O 20, número atômico. Então, quantos prótons tem o cálcio? 20, que é exatamente igual o número atômico. Quantos elétrons? Ó, tem carga. Se tem carga, é íon. Carga positiva é cátion. Carga 2+, perdeu 2 elétrons. Então, quantos elétrons ele tem? 18. Era para ter 20, igual o número de prótons, mas como perdeu 2 elétrons, tem 18. E quantos nêutrons? Tem 20. 20 nêutrons. Por quê? 40 menos 20, né? Número de massa menos o número atômico. Olha esse outro aqui, ó. Analise a tabela. Assinale a alternativa que apresenta somente espécies neutras. Meninos, o que nós sabemos? Que para a espécie ser neutra, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, né? O número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas
negativas. Então, nós vamos ali naquela tabela procurar quais são as espécies que têm número de prótons igual ao número de elétrons. Ó, espécie X tem, tá vendo? 17 prótons e 17 elétrons, e a espécie W, 18 prótons e 18 elétrons. Então, é X e W, sendo assim, resposta correta, letra E. Outra coisa que nós precisamos saber quando nós trabalhamos com o átomo é trabalhar com as semelhanças químicas. Então, o que são isótopos? São espécies que têm o mesmo número de prótons. Guardem esse P aqui, ó, de isótopos, tá? O que são isóbaros? Isóbaros são espécies que têm o mesmo número de massa. Guardem esse A aqui, ó, de isóbaros, que A é massa, né? E o que são isótonos? Isótonos são espécies que têm o mesmo número de nêutrons. Guardem esse N de isótonos. Então, ó, isótopos, espécies que têm o mesmo número de prótons. Isóbaros, espécies que têm o mesmo número de massa. Isótonos, espécies que têm o mesmo número de nêutrons. E os isoeletrônicos são as espécies que têm o mesmo número de elétrons, tá? Os isoeletrônicos são as espécies que têm o mesmo número de elétrons. Aí é só guardar isoeletrônico, elétron aqui, né? Então, ó, analisa comigo. Olha esse exemplo aqui, ó. O Cl e o Cl35, Cl37. O que eu tô percebendo, ó? 17 número atômico, 17 número atômico. É o mesmo número atômico, mesmo número de prótons. Então, são isótopos. Uma coisa que vocês podem guardar que é bem útil, os isótopos, eles são sempre átomos do mesmo elemento químico. Sempre, tá? Porque se eles têm o mesmo número de prótons, eles têm o mesmo número atômico. Se tem o mesmo número atômico, são átomos de um mesmo elemento químico, tá? Olha esse outro aqui, ó, esse outro exemplo. Número atômico aqui, ó, 18 e 40, o 40 é o número de massa, e aqui número atômico 20 e número de massa 40. Então, o que eles têm em comum? Eu tô vendo que a massa é a mesma, ó, 40. Então, quando a massa é a mesma, eles são isóbaros. E no outro aqui, o que eu enxergo? O potássio, ele tem 20 nêutrons, porque 39 menos 19. O cálcio também tem 20 nêutrons, que é 40 menos 20. Como eles têm o mesmo número de nêutrons, significa que eles são isótonos. E aqui embaixo, ó, se vocês pegarem todas essas espécies, vocês vão ver que elas têm o mesmo número de elétrons. Ó, acompanha comigo. O O2- era para ter 8 elétrons, assim como o número de prótons, mas ele tem quantos? 10, porque ganhou 2. F- também tem 10, porque ganhou 1 elétron, né? Era para ele ter 9, assim como o número de prótons, mas ele ganhou 1, tem 10. Neônio, ele tem 10 elétrons, porque número de prótons igual ao número de elétrons. O Na+, tem 10 elétrons, por quê? Carga positiva significa que perdeu elétron, né? Então era para ter 11. Como perdeu 1, fica com 10. E o magnésio 2+, ó, carga 2+, perdeu 2 elétrons, então ele tem 10 elétrons. Então, todas essas espécies aqui têm o mesmo número de elétrons, portanto, elas são espécies isoeletrônicas. Então, agora vamos olhar aqui essa questão, ó, para a gente treinar. Complete a tabela. O átomo 1 é isóbaro do átomo 3, tá? Então, vamos anotando essas coisas, ó. 1 com 3, isóbaro. Tem que ir anotando para a gente não perder depois. Os átomos 2 e 4 são isótopos. Então, 2 e 4 isótopos. O íon positivo tetravalente do átomo 3, o que é isso? Ó, o 3, íon positivo tetravalente é com carga mais 4. Positivo tetravalente é mais 4. Tá falando que ele é isoeletrônico do criptônio. E aí eles deram o número atômico do criptônio, que é 36. Então, olha o que eu tenho que pensar. Se o número atômico do criptônio é 36, ele tem 36 prótons e 36 elétrons. Se esse
3 mais 4 é isoeletrônico do criptônio, ele tem, então, quantos elétrons? Ele tem 36 elétrons. Para ele ser isoeletrônico do criptônio, ele tem que ter 36 elétrons. Só que ele tem carga positiva, então ele veio de um átomo que perdeu elétron. Um átomo que perdeu quantos elétrons? Perdeu 4. Então, qual que era o número atômico? Qual que é o número atômico desse átomo 3? O número atômico desse átomo 3 vai ser 40. Por que 40? Porque quando ele perder 4 elétrons, vai dar 36 elétrons, que é o número de elétrons que a espécie 3, 4 mais tem, né? Então, o número atômico é 40. Então, a gente descobriu o número atômico do 3. Então, nós vamos vir aqui e vamos anotar o número atômico do 3, ó. 40, né? Já descobri. O átomo 4 apresenta 2 nêutrons a mais que o átomo 1. Então, ó, o átomo 4 apresenta 2 nêutrons a mais que o átomo 1. Então, vamos descobrir quantos nêutrons tem o átomo 1? Vamos ver se dá para descobrir? Ainda não deu, né? Ó, ai, fiz errado aqui, ó, peraí, o 40 é o... não, tá certo, é o número atômico dele, é isóbaro, né? Ó, dá para eu pensar assim, se o 1 e o 3 são isóbaros, a massa é a mesma. Então, eu vou tentar descobrir a massa do 3, que ó, se o número atômico é 40 e o número de nêutrons é 51, a massa do 3 é 91, porque a massa é a soma de prótons e nêutrons. Se o 1 é isóbaro do 3, a massa do 1 também é 91. Se a massa está dando 91 e o número de prótons é 41, o número de nêutrons dele é 50, porque soma de prótons com nêutrons dá a massa. Então, 41 mais 50 tem que dar 91, né? Tá falando que se o 4 ele tem 2 nêutrons a mais que o 1, e o 1 eu descobri que ele tem número de 50 nêutrons, então o 4 ele vai ter 52 nêutrons. Se ele tem 52 nêutrons e a massa é 94, ele tem 42 prótons. Então o número atômico dele é 42, porque aí 42 com 52 vai dar 94, né? Se o 4 tem número atômico 42, e ele é isótopo do 2, descobri o número atômico do 2, 42, né? Se eu tenho o número de prótons do 2, que é 42, e a massa é 97, dá para descobrir que o número de nêutrons dele, então, é 55, porque 55 com 42 vai dar 97. Conseguimos completar a tabela. Então, em exercícios desse tipo, vocês têm que ir anotando as coisas que eles informarem, né? Para que a gente consiga desvendar o que eles estão pedindo. Olha esse agora. O elemento químico B, ele possui, então, ó, B, ele possui 20 nêutrons e é isótopo do elemento químico A, tá? Então, vamos anotando essas coisas, ó. O B, vou anotar mais pra cá. O B, ele tem 20 nêutrons e ele é isótopo do A. Então, vamos colocar assim aqui, vamos colocar o A e falar que é isótopo. O A, ele possui, o A, tá, gente? 18 prótons. Então, qual que é o número atômico do A? Já descobri. Ó, onde que eu tirei 20 e 18? Né? Então, se ele tem 18 prótons, já descobri o número atômico do A, que vai ser 18. Se o A tem número atômico 18, o do B também é 18, porque eles são isótopos, né? E falou que ele é isóbaro do elemento químico C. Então, vamos colocar aqui o C. E aí o A, então, peraí, é isótopo do elemento químico A e é isóbaro do C. Quem que é isóbaro do C? O B, né? Então, o B é isóbaro do C. Então, ó, presta atenção. Se eu já sei
que o B tem 18 prótons, porque o número atômico dele é 18, e 20 nêutrons, dá para saber que a massa dele é 38, porque 38 menos 18 dá 20 nêutrons, né? Se o B tem número de massa 38, o C tem número de massa 38, porque eles são isóbaros, né? B e C. Que mais? O que dá pra gente descobrir aqui? O C, ele falou que ele tem 16 nêutrons. C tem 16 nêutrons, né? Tá falando aqui, ó, que o C tem 16 nêutrons. Então, se o C tem 16 nêutrons e a massa dele é 38, dá pra gente descobrir o número atômico dele. Dá para descobrir quantos prótons, porque a soma de nêutrons e prótons é o número de massa. Se ele tem 16 nêutrons, ele tem que ter quantos prótons? Gente, ele tem que ter 22 prótons, porque aí 22 com 16 vai dar 38. Se ele tem 22 prótons, o número atômico dele é 22, né? O que mais que eu tenho que achar agora? O que ele me pediu aqui? Com base nessas informações, pode-se afirmar que os elementos químicos A, B e C apresentam, respectivamente, números atômicos iguais a. Então, quais são os números atômicos? Ó, 18, que é o do A, 18, que é o do B, e 22, que é o do C. Então, resposta correta, letra E. 18, 18 e 22.